Hoje vamos aprender a fazer um tapete como esse, usando roupas velhas, camisetas, pijamas, camisolas, blusinhas. Vamos lá? Para começar o nosso trabalho, nós vamos precisar de algumas roupas velhas. Eu tenho aqui uma camisola que já está com furinho de um lado e manchada em uma das partes. Tem uma blusinha que já não serve mais e já está com o braço um pouquinho rasgado no braço. Essa outra blusinha aqui é a mesma coisa, ela já tem uma mancha. Essa aqui é outra camisola, também está com umas manchas amareladas. Tudo peça que eu não uso mais. Posso também usar pijama, usar qualquer peça, calça, o que for de malha, né? Uma malha assim, semelhante à malha de camiseta ou de roupa de academia, todas ficam boas. Então, essas peças, nós vamos cortar elas em tirinhas. Eu vou cortar e depois eu mostro para vocês como fica o corte, mas eu começo, normalmente, eu não abro a camiseta do lado, eu deixo ela assim fechadinha e eu começo a cortar aqui, começo a cortar o lado e vou fazendo a volta em espiral. Quando chega aqui a encontrar, ao invés de cortar aqui, eu sigo para cima e eu vou cortando em espiral, então as tiras ficam maiores. Eu acho que fica melhor de trabalhar. Mas se vocês quiserem cortar as tiras só assim, ou só de comprido, e depois emendar uma na outra com um nó ou com uma costurinha, também caso precise, também dá certo. Eu vou cortar e depois eu mostro para vocês como ficou. Antes disso, eu quero mostrar outro item que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de um papelão para usar como o fundo do nosso tear, como a base do nosso tear. Esse papelão pode ser uma caixa que você desmanchou. Esse aqui, ele era essas viseiras que a gente coloca para proteger o carro do sol. Que dobra, ó, tipo uma sanfona. Já tá emendado aqui com uma fita adesiva. Tá certo? E o importante é a gente lembrar que ele pode ser um pouquinho maior que o tapete que a gente quer, porque normalmente esse lado aqui ele diminui bastante, depois que a gente começa a fazer, a tramar o tapete. Esse comprimento aqui ele fica bem aproximado, mas esse aqui sempre diminui um pouco. Isso também vai depender da malha que é usada. Se a malha é mais elástica e a gente esticar um pouco, ela tende a diminuir quando a gente tirar. Certo? Mas isso a gente vai ver mais adiante. O tamanho desse meu molde, ele é 64 centímetros nesse tamanho, e aqui no lado ele tá 41 centímetros. Mas vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem. Sempre lembrando que ele vai diminuir um pouquinho. E ó, em toda essa borda, o lado maior, que é esse lado dos 64 centímetros, eu marquei só com um lápis aqui, com uma caneta ou um lápis, só para ter uma ideia, mas não precisa marcar. A gente faz mais ou menos de 1 em 1 centímetro, um cortezinho com uma tesoura. Esse aqui já tá cortado, mas eu tô só simulando aqui, ó, para vocês verem. É um cortezinho com a tesoura em todo lado. Aí vai marcando de 1 em 1 centímetro e fazendo um cortezinho, ó, que solta. Tá vendo? Essa partezinha que fica soltinha. Aí corta todo de 1 em 1 centímetro. Se vocês quiserem um pouquinho maior também pode ser, não tem problema. Corta todinho este lado. Estão vendo? E aqui embaixo a mesma coisa. De 1 em 1 centímetro, fazer um cortezinho. Tentar coincidir com aquele lá de cima. Com esse de cima aqui, ó. Tentar coincidir. Mas se eles ficarem um pouquinho diferentes, também não tem problema que vai dar certo. É sempre um cortezinho. Esse papelão eu vou poder usar para fazer vários tapetes. Posso guardar, ele é só a base, como se fosse a base do nosso tear. Certo? Agora eu vou cortar os tecidos, né? Cortar as roupas velhas, que eu não uso mais, em tiras. E eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui eu já comecei a cortar uma blusa. Eu cortei toda a volta, eu não descosturei nas laterais, ó, nem nessa e nem na outra.
comecei a cortar, e quando chegou aqui, ó, que já deu a volta completa, que eu já cortei a tira, ao invés de cortar reto aqui, eu venho pra cá. Deixa eu virar aqui que fica mais fácil de ver. Que é a lateral da blusa, né? Ó, ao invés de terminar a tira aqui nesse sentido, eu continuo o corte pra cá, porque aí a tira continua ficando grande, fica sempre uma tira só. Cada tira é mais ou menos uns 3 centímetros de largura, assim, ó, aproximado. Se ela ficar um pedacinho maior ou um pedacinho menor, não tem problema. Fica um pouquinho irregular. Aqui, então, ao invés de terminar aqui o corte, eu venho pra cá. Porque aí ela fica uma tira bem grande, fica mais fácil de trabalhar. Senão a gente tem que ficar emendando muito uma na outra. E assim eu vou indo, ó. Toda vez que chegar do outro lado, eu vou indo em espiral. E aí ela fica uma tira só. Essa aqui, como ficou uma pontinha, vai ser a única que vai ficar pontinha. Eu só tiro essa pontinha fora. Não tem problema ficar um pouquinho irregular assim, ó. Depois ela desaparece no trabalho. Certo? E assim eu vou indo, vou cortando toda e a tira fica inteira. Fica bem grandona. Tá certo? Vou terminar de cortar, aí eu volto. Agora eu já cortei uma das blusinhas. Ó, esse aqui ficou um fio único, inteiro. Eu só queria mostrar um detalhe para vocês. O que fazer para o fio ficar mais firmezinho. Vou pegar a ponta aqui. Antes de começar a trabalhar, para o fio não ficar tão aberto, a gente dá umas 2 ou 3 puxadinhas no fio para ele enroscar um pouco. Tá vendo? Ó, ele vai ficando um pouquinho mais fino. Aqui é por causa da emenda, mas é assim mesmo. Ó, vai ficando mais ou menos dessa forma. E assim eu faço com toda a minha tira. Porque fica bem mais fácil de trabalhar depois. Deixa eu pegar um pedaço grande, puxando. Certo? Ó, vai ficando bem mais fácil. Dá até para enrolar, fazer um novelinho se vocês preferirem. Mas não tem necessidade. Vou repetir isso em todas as tiras que eu cortar. Vamos agora começar a tecer o tapete. Primeiro a gente pega em uma das pontas. Eu vou pegar um pedacinho de fio um pouquinho menor, depois só para mostrar a emenda. Nós passamos aqui no primeiro, na parte de trás. Nós só fixamos com um pedacinho de fita adesiva, só para ele não ficar correndo. Isso aqui depois vai sair. E agora, vamos lá no primeiro. Passamos por trás. Ó. Estão vendo? Descemos aqui. Aqui embaixo, no próximo. Passamos aqui por baixo. E vamos lá pro próximo. Ó, o fio tá curto. Eu usei um fio mais curto de propósito, só para mostrar a emenda. A emenda tem várias formas. A gente pode pegar um outro fio, costurar as pontinhas aqui com uma linha, que fica bem melhor. Costurar a mão ou a máquina, para quem tem máquina. Mas a maneira mais fácil, que eu vou mostrar agora, é só fazer uma emenda, com um nó. E depois a gente tem que cuidar para botar todos esses nós pro lado avesso. Só que ele fica com uma saliênciazinha, né? O nó ele fica um pouquinho mais alto. A maneira mais, assim, adequada mesmo é costurar. Eu vou mostrar a maneira mais fácil, que é o que geralmente quase todo mundo faz. Ó, você faz um nozinho.
E depois, quando a gente for tecendo, a gente vai procurando deixar ele para trás. E corta as pontinhas. Eu vou continuar. Passando aqui o próximo. Desce. E assim eu vou fazendo em toda a extensão, até terminar o papelão. Até o final aqui. Tá certo? Vou fazer um pedaço e eu já volto para mostrar como ficou. Ó, aqui eu já fiz um pedaço. Vou mostrar aqui como fica aqui em cima, ó. Vai sempre passando por trás, faz a volta. Por trás, faz a volta lá embaixo, passa por trás também. Vai ficando todo assim. Agora eu vou continuar. Fiz um pedaço. Vou continuar até preencher todinho o papelão. Aqui embaixo também, ó, dá pra ver, vai passando assim, ó. Só passando por trás. A gente só precisa cuidar para não esticar demais, porque quanto mais esticado, depois mais ele encolhe. Aqui eu já tramei todinho o fio, né, que vai nesse sentido. Passei todinho. Os pedacinhos que precisarem emendar com um nó, que depois nós vamos botar pro lado de dentro. Aí aqui, acabou o fio aqui na ponta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui na ponta, acabou o fio. Então, acabou o fio porque já terminou, né? Já fiz toda a extensão do tapete. Agora, essa partezinha, da mesma forma que no início, eu vou virar pra trás e coloco uma fita adesiva. Deixa eu colocar aqui. A gente vira. Cola aqui com uma fita. Só pra não escapar. Isso aqui depois a gente tira também, depois de pronto. Certo? Então, essa primeira parte já tá pronta. Agora, nós temos que colocar o fio no outro sentido. Nesse sentido de comprido. Agora, nós precisamos cortar algumas tiras que fiquem nesse sentido, um pouquinho maior para cada lado. Um pouquinho maior para cá. A gente chega aqui e corta um pouquinho maior para esse lado de cá também. Aí nós vamos cortar várias tiras deste tamanho. Se ficar um pouquinho diferente o tamanho, não tem problema, porque depois a gente vai ajustar as franjas. Essa aqui vou dar uma puxadinha. Um pouquinho larga. Assim eu vou cortando várias, até preencher o tapete. Então, eu vou cortar todas e depois eu volto. Agora, eu vou começar a passar o fio no sentido contrário. Vou começar esse aqui por baixo. Aí, passo aqui no próximo por cima. O outro por baixo. Assim, eu vou colocando, ó, um por baixo e um por cima. Até chegar do outro lado. Estão vendo? Passando aqui pra baixo. Passar todinho até chegar na outra ponta. Esse aqui tá por baixo. Esse aqui vem por cima. Passando todinho. Um por baixo, um por cima. E puxo e vou ajustando pra baixo aqui. Só puxando com o dedo. Deixa eu virar pra vocês verem melhor. Tá vendo? Continuar aqui até chegar no próximo lado. Eu vou começar agora a passar o fio, a passar a tira nesse sentido do comprimento do tapete. Então, eu deixo mais ou menos uma pontinha igual para cada lado. Eu vejo uma pontinha assim mais ou menos igual. Deixo para cada lado, que vão virar as franjas depois. E vou passando sempre uma por cima e uma por baixo. Uma por cima
Uma por baixo, uma por cima. Assim eu faço toda a extensão do tapete. Vou puxando, sempre ajustando aqui para baixo. Fica meio torcidinho assim, eu acho melhor sempre. Isso aí é do meu gosto, né? Melhor sempre dar uma esticadinha. Puxando. Sempre ajustando assim para baixo. Agora eu vou passar tudo aqui. Depois, quando começar a próxima, eu mostro para vocês. Começando a próxima, então. Essa aqui eu começo por cima, tá vendo? Essa tava por baixo. Essa eu começo por cima. Aí a próxima fica por baixo, por cima. Vou ajustando. Ficando assim. Sempre uma por baixo e uma por cima, ao contrário do que estava antes. Sempre a próxima tira vai ser ao contrário da anterior. Se essa aqui eu comecei por baixo, essa eu começo por cima. A próxima eu vou começar por baixo. Vou passar ela aqui e já mostro como ficou. Agora que já tem mais de um, começa a ficar aparecendo, começa a aparecer o tramado do tapete. Então, a próxima tira que eu começar, agora já vai ser o contrário. Começo por baixo aqui por baixo e depois por cima. Começo ao contrário dessa. E assim por diante. Agora uma dica. Aqui na parte de cima, eu ainda não comecei. Mas aqui eu já coloquei duas tiras da cor rosa pink. Se eu quiser que o desenho fique simétrico, agora eu posso pegar duas tiras e já colocar na parte de cima. Eu vou colocar mais algumas aqui embaixo e mais algumas em cima para mostrar como ficou. Mas sempre da mesma forma, sempre uma por cima e uma por baixo, e sempre a próxima tira começar de forma diferente da anterior. Essa foi por baixo, essa aqui por cima, a próxima vai ser por baixo, a outra começa por cima, e assim por diante. E e de cima para baixo também. Aqui eu já passei 4 tiras dessa rosa pink embaixo, em cima também passei 4 tiras, ó, já tá começando a criar forma o tapete. Agora assim, ó, quando for aparecendo os nós que a gente tinha feito, essa parte que já tá toda tramada, eu já posso ir colocando os nós para a parte de trás. Tá certo? Aí eles já vão desaparecendo. Agora eu tô passando mais uma rosa aqui na parte de baixo, depois eu vou passar mais uma nessa parte de cima também. Eu sempre vou passando assim a mesma quantidade de cores, que eu acho que fica mais bonito, mas se vocês quiserem fazer tudo misturado também fica legal. Isso vai do gosto de cada pessoa. Ó, sempre um por cima e um por baixo, ao contrário do que estava na anterior. Passo uns quantos, depois puxo. Ajustando. Vocês podem ver que às vezes fica um fio, uma parte fica mais fina que a outra. Isso aí também não faz diferença. Na hora que ficar pronto, vocês vão ver que dá certinho. Quase terminando aqui essa tira.
por baixo. Vou mostrar de pertinho. Ó, vai ficando dessa forma. Estão vendo? Agora eu vou passar uma tira. Como eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tiras aqui na parte de baixo, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Vou passar mais uma em cima e depois vou colocar uma cor diferente. Agora eu já tenho 5 tiras rosa, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E eu vou passar uma tira branca em cada um dos lados. Essa tira que eu tô passando agora, ela era uma parte da costura da camiseta. Uma camiseta que tinha sido tirada a costura, ó, de partezinha de baixo. Agora eu tô aproveitando a tira. Sempre a mesma coisa, passando uma por baixo, uma por cima, ao contrário da anterior. Ficando da mesma forma. Essa aqui só um pouquinho, parece ser um pouquinho mais grossa, na verdade é até mais fina que as outras. Já coloquei, então, agora 5 tiras rosa em cada ponta e mais uma branca. Aqui em cima também, 5 da rosa e uma da branca. Agora eu vou ver outra cor pra gente colocar aqui no meio. Agora eu vou começar a passar essa cor, que é um roxo bem escuro. Vou passar depois do branco. Sempre ao contrário do anterior. Vou puxar mais um pouquinho para ficar mais fechadinho. Uma por baixo e uma por cima. Depois esticar para ajustar. Vou passar então nessa extensão aqui e depois aqui em cima também. Agora eu tô passando a cor escura, então, que é o roxo. Já passei 3 aqui. Na parte de cima eu já passei 4 tiras. Agora eu vou colocar mais uma nessa aqui. E já tá a partezinha do meio, ó, já tá ficando bem pequena. Já tá perto de terminar. Vou começar a colocar então a roxa, que falta aqui de baixo. Mesma forma, uma por cima, uma por baixo. Sempre, sempre assim. Ó, vai ficar faltando um pedacinho bem pequeno agora. Vou terminar essa parte e já mostro pra vocês agora como a gente já tá pertinho de terminar. Olha só, a partezinha aqui do meio, ó, já tá bem estreitinha. Quando isso aqui fechar tudo, é sinal que já tá pronto. Eu vou ver, eu vou colocar mais duas tiras. Eu vou ver como é que fica. Se vai precisar mais ou não. Eu coloquei mais uma tira branca em cada parte, né? Parte de baixo e a parte de cima. Mais uma tira branca e ainda sobrou um espacinho aqui no meio. Nesse espacinho eu vou passar uma tira rosa, que ainda tinha sobrado. E aí a gente já pode ver como fazer o acabamento e como tirar do papelão. E já vai ficar pronto. Essa parte já ficou pronta, coloquei esse rosa que estava faltando. Os nozinhos agora que ainda tem, a gente pode botar tudo para trás. A maioria já coloquei.
E agora a gente pode ver como fazer o acabamento para depois tirar do papelão. Tirar do papelão é a última coisa. O acabamento, as pontinhas aqui dos cantos, com essa, ó, a branca com a rosa, eu vou dar vários pontinhos no mesmo lugar. Com uma agulha de costura, né? Agulhinha e agulha de costura. Depois aqui eu vou passando a linha por baixo, eu vou colocando um pontinho em cada encontro desses. Aqui, nesse que passa por baixo também, mais um pontinho aqui. Outro aqui, só para deixá-la bem no lugarzinho certo. Ó, em todas elas eu vou dando um pontinho com a agulha. Quando chegar aqui na outra ponta, faço a mesma coisa que eu fiz no cantinho anterior. Vários pontinhos no mesmo lugar, para deixar bem firme, as dos cantos. Aí eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado, nos cantos aqui, dá vários pontinhos no canto, depois um pontinho em cada um, como se fosse um alinhavo. Cada um aqui, tanto nos que estão por baixo, nos que estão por cima, para deixar bem no lugarzinho certo. Depois disso a gente corta a pontinha que ficou para trás e depois pode tirar do papelão, tá certo? Então eu vou fazer isso agora. Vou começar aqui, ó. Eu peguei uma linha de costura bem grossa e peguei uma linha branca, porque a cor predominante aqui do meu tapete é o branco. Dei um nozinho na ponta da linha, coloquei o fio dobrado e uma agulha grossa, como eu falei antes. Então, vou passar aqui por baixo, agulha, e aqui eu faço vários pontinhos no mesmo lugar, para deixar bem firme esse ponto, esse local, né, onde passa um pelo outro aqui, ó. Como é nos cantos, a gente precisa firmar mais um pouquinho. Depois que eu fiz vários pontinhos aqui no mesmo lugar, nos próximos eu posso ir passando sempre a linha por baixo dele, por baixo aqui das franjas, depois a gente vai cortar essas franjinhas, depois que tirar o tapete aqui do papelão. Deixar elas todas do mesmo tamanho. Eu vou passando assim, eu passo por baixo da franja. Aí eu passo a linha aqui por baixo da franja. Dou só um pontinho para marcar o lugar onde eu quero que ela fique. O pontinho pode ser bem pequenininho para não aparecer muito. Se a gente fizer aquele alinhavado mais graúdo, né, mais grosso, ela fica muito saliente. Assim ela quase não aparece, é um pontinho bem miudinho. Aí eu vou para a próxima. A próxima é essa que tá passando por baixo aqui, ó. Também ajusto direitinho onde eu quero que ela fique. E dou mais um pontinho aqui. Pontinho miúdo também, para não aparecer muito. Passo sempre por baixo aqui, para não ficar aparecendo. Venho para a próxima. Mais um pontinho. E assim eu vou indo até chegar na outra ponta. Na outra ponta, como a gente vai chegar em outro cantinho, a gente faz a mesma coisa, dá vários pontinhos no mesmo lugar. Eu vou fazer isso então em todo esse lado. Os cantinhos sempre vários pontinhos. Do outro lado do tapete, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar vários pontinhos nos cantos e passando aqui um em cada um. Vou fazer só mais um para vocês verem. Ó, esse aqui já é por baixo. Passo sempre a linha por baixo de todas as franjas. Mais um pontinho aqui para marcar onde vai ficar. Esse aqui já vem por cima.
E assim eu vou terminando todo, tá? Vou fazer todos os dois lados e depois eu volto pra gente tirar do papelão. Já passei então a costura nas duas pontas. Esse lado maior não precisa passar nada de costura. Agora eu vou cortar essas partezinhas que estavam amarradas. Posso cortar porque ela já tá bem costurada. Já foi costurada aqueles cantinhos, né, que a gente costura que dá vários pontos. É um deles. Posso cortar aqui. O outro lado que também tinha um amarrado foi esse ladinho aqui, ó. Também posso cortar. E as franjas, nós cortamos todas do mesmo tamanho. Isso aqui a gente pode cortar depois. Para tirar do papelão, é bem fácil. Deixa eu mostrar essa partezinha aqui de cima. Só ir puxando. Puxando todos. Ó, agora ele já vai se ajustando. Embaixo também, mesma coisa. Só ir puxando, soltando aqui do papelão. Só vai faltar cortar a franja para ficar toda do mesmo tamanho. A gente pode puxar um pouquinho para ele se ajustando. As alcinhas aqui, elas já vão se ajustando agora. O tapetinho tá pronto. Cortar agora e não precisa fazer mais nada. A franja a gente vê normalmente que tá menor e corta as outras do mesmo tamanho. Isso aqui precisa. Mas vai retocando até ficar tudo do mesmo tamanho. Do outro lado, a mesma coisa. E o tapete tá pronto. Agora eu tento deixar mais ou menos do tamanho que ficou do outro lado, para não dar diferença. Tá prontinho. Bem fácil de fazer. O tapete tá pronto. Ele foi muito fácil de fazer. O mais trabalhoso de tudo, eu acho que foi cortar as tiras, porque fazer o tapete em si é realmente bem fácil. Ele fica um pouquinho menor que o molde de papelão, como eu falei, ó. Um pouquinho menor. Tá certo? Isso tudo vai depender do tipo de malha que a gente usa. E então, até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado do tapete.